Olá, boa noite. Boa noite ao pessoal que está aqui entrando na live. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Para vocês que estão entrando, eu gostaria que pudessem, compartilhar aqui no aviãozinho com outros colegas de vocês, ok? Será muito bom. Nós temos hoje a oportunidade de fazer uma live maravilhosa com a professora Luana Farias. Já vou aqui convidar a professora Luana para vir fazer parte da nossa live. Guardando aqui a professora aceitar o nosso convite para a gente iniciar o bate-papo com a Luana, com a professora Luana. Hoje é uma live diferente, nós vamos estar fazendo num movimento de bate-papo, conversando com a professora, tirando algumas dúvidas. Estou vendo que a Carol entrou, né, a Franciele, o Lelo, a Vanusa, Valdeci, né? David, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a esta live. Vamos aqui nos preparando para iniciarmos. Nós vamos estar hoje conversando com a professora Luana, ela que é professora na Universidade Federal da Paraíba. Ela vai daqui a pouquinho se apresentar para vocês e a gente vai aprofundar as nossas discussões. Eu Lelo aqui desejando um abraço, me dando um abraço, né? Abraço, meu amigo, abraço para você também, Lelo. Prazer tê-lo aqui em nossa live. Seja muito bem-vindo, tá? Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de troca de experiências, ok? Vamos lá. Convidando aqui a professora Luana. Ela está aguardando aqui a nossa solicitação para participar da live. Professora Luana. Olá, Olá, boa noite. boa Se conectando. noite. Deixa eu tirar aqui o fio da frente. Tá dando para ouvir direitinho, professora? Está jóia. E você, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos. O pessoal aí também de casa vai dando feedback, se estão ouvindo direitinho, né? Então vamos Certo, logo ótimo. começar. Vamos logo começar? Boa noite. Vamos? O pessoal está super empolgado, né? Eu tenho certeza. Hum. Eu havia já, com muito entusiasmo, convidado a professora Luana para fazer parte dessa live, né? Um bate-papo muito especial com você, que tem uma trajetória no campo da linguística. Eu acredito na Paraíba no estudo da redação do Enem, né? No trabalho que vem sendo desenvolvido lá no campus de Mamanguape. Então eu vou assim pedir para que todos que estão conectados conosco não se desconectem. Por favor, fiquem aqui, juntinho com a gente. Essa será uma oportunidade única. Nós vamos estar trocando ideias com a professora que é maravilhosa nesse campo do debate, da discussão sobre a produção textual. Então fica aqui, compartilha com os colegas. Se estiver gostando,
pode curtir, curte, não canse, tá? Esse é um momento único e eu quero já iniciando aqui, pedindo para a professora Luana dizer, né, assim, para a gente quem é a professora Luana, de onde ela fala, né, qual é o seu local de trabalho, de atuação, o que vem pesquisando no campo da linguística. Mais precisamente, eu queria que a professora Luana dissesse de onde fala e já deixo um questionamento que eu acho que interessa para a gente, e é o seu modo, a sua forma de ver essa redação do Enem. O que é essa redação do Enem para você? Então, seja muito bem-vinda, pode ficar à vontade, professora Luana. Muito obrigada, Jorge. Jorge, que eu conheci, né, como aluno lá na UEPB e hoje está aqui fazendo esse convite, né? Já reencontrei Jorge mestre, atuando aí na educação. Jorge é assim, fantástico, né, minha gente? É tudo isso, né? Me convidou para a minha primeira live, ele está me introduzindo nesse mundo das lives e eu me senti assim muito honrada e uma satisfação imensa de estar aqui, Jorge. Muito obrigada por instaurar esse espaço, essa prática de letramento, mais uma, né, na nossa vida. E a professora Luana, Jorge é mestre em educação, né, na área de políticas públicas. Jorge também já me indicou, minha gente, para eu ser entrevistada pela Nova Escola. Eu recebi um convite para falar numa reportagem especial da Nova Escola sobre estágio supervisionado. Aí o editor da Nova Escola disse, olha, foi o Jorge Umbelino que indicou você. Eu disse, tá vendo? São os círculos virtuosos, né? A nossa vida de professor propicia essas maravilhas. Então, a professora Luana fala de Jacaraú, uma cidade aqui do litoral norte paraibano. Sou professora formada em pedagogia, formada em letras e fiz minha pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado em linguística. Essa minha fala sobre a construção da redação do Enem, ela tem aí uma longa trajetória, primeiramente como professora da educação básica, né? Fui professora do Estado da Paraíba ao longo de 10, 11 anos, me afastei para o doutorado, então, assim, o líquido foram 9 anos, mais ou menos, e eu era professora do Enem, né? Ou como, utilizando até um termo de uma dissertação de uma colega nossa do grupo do estudo, eu era uma professora que pensava Enem. Até um dia desses, assim, há uns 2 anos atrás, vocês acreditam que alguns me ligavam para perguntar o calendário do Enem? Eu disse, não, minha gente, eu já não estou mais situada muito nesse calendário. Só que eu venho falar para vocês agora a partir de uma outra perspectiva, que é como coordenadora de um projeto de extensão. Na verdade, somos 3 coordenadores. O professor Fábio Pessoa, também muito conhecido na região, né, que está nessa frente comigo. O professor e técnico em assuntos educacionais, Jocélio Coutinho. Nós 3 coordenamos o projeto Universidade em Debate, práticas de leitura e produção de texto com foco no Enem. Esse projeto está com a nossa tríade na 3ª edição, mas já é 4ª edição do projeto, foi idealizado pelo professor Jocélio. E nesse projeto nós pensamos muito sobre a construção do texto, né, da redação do Enem, tendo em vista que nós oferecemos formação a bolsistas e voluntários. Este ano, excepcionalmente, estamos oferecendo a bolsista, que é Raquel Félix, que já está aí na live. Né, obrigatório para a Raquel estar na live, né, porque eu vou fazer muito merchan da produção dela. E no segundo momento nós oferecemos oficinas de redação. Então, assim, quem vos fala é essa professora que já trabalhou muito nessa frente com redação, com correção, com esse trato mesmo, focando lá, né, que o nosso aluno tem um desempenho não só positivo no Enem, mas, claro, que produza textos, né, adequados dentro daquelas várias competências. E também essa professora que hoje é da Universidade Federal da Paraíba, eu sou professora do Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba, estou aqui representando, eu tenho que fazer também uns agradecimentos, eu faço agora, Jorge, ou depois? Melhor agora, né, para não esquecer. Então, assim, vou dizer, eu estou aqui falando lá do Departamento de Letras também da Universidade Federal da Paraíba, Campus 4, eu estou falando do grupo de estudo, de 2 grupos de estudo que eu faço parte, o GELIT,
vinculado ao CNPq, ao FPB Campus 1, e o GESP, que é um grupo de estudo nosso, né, o nosso bebezinho lá do Campus 4, também coordenado pelo professor Fábio, junto comigo. Então, assim, são esses os lugares de fala da professora Luana, certo? Então, a gente vai discutir, conversar um pouco e também dar aí algumas dicas para que vocês se aperfeiçoem, desenvolvam ainda mais essa escrita, com foco no Enem, mas também com foco na vida, com foco nessa produção acadêmica. É isso. Sim, e você fez uma pergunta, né? O que Foi, essa redação do Enem representa. Essa redação do Enem, de uma maneira muito simplista, ela poderia representar um passe, né, para você ser selecionado aí, simplista, selecionado, mas eu acho que ela representa toda uma formação da educação básica, todo um investimento que o estudante fez com base na leitura, na escrita, nos conhecimentos das várias áreas. Então, assim, quando alguém diz assim, quanto você estudou para a redação do Enem? Quanto tempo? Na verdade, a gente estuda a vida inteira. Né? Um aluno, quando chega ao final do ensino médio, ele traz ali para a redação do Enem toda uma bagagem do que ele leu, do que ele escreveu, de tudo que ele discutiu. E é por isso que também existem aí vários mitos, né? Que a gente, com um modelo pronto, uma receita de bolo, você vai alcançar uma redação 1000. Não é bem assim. Então, ela revela a redação do Enem muito quem é esse estudante, né? Porque é um estudante que consegue articular as ideias, é um estudante que domina a gramática, é um estudante que tem aí um acervo, um repertório significativo e que consegue mobilizar tudo isso com inteligência emocional suficiente num curto espaço de tempo. Então, assim, é um estudante que treinou, não no sentido apenas instrumental, mas que aperfeiçoou, que desenvolveu determinadas competências e habilidades, e naquele momento, né, se tudo correr bem, se você não for acometido de uma dor de barriga, você vai ter capacidades de desenvolver um bom texto, né? Assim esperamos. Muito bom. Então, a gente já fica assim conhecendo bem quem é a professora Luana, sabendo da sua trajetória, o que ela vem fazendo nesse campo. E você também já deixa para a gente que fazer a produção textual não é simplesmente uma mágica, né? A gente precisa que viver as dores do parto da produção escrita, né, que é necessária, e muitos jovens hoje que vão fazer o Enem, como da própria a condição de ser jovem, a gente busca as coisas de uma maneira muito fácil e muito prática, né? A gente quer fazer muito isso. Então, eu queria que você também já pudesse colocando para a gente, a partir dos seus estudos, a partir das suas orientações, como é que nós podemos enxergar as dicas essenciais que você vê para uma boa produção do texto dissertativo, argumentativo, que é esse pedido no Enem. Certo, Jorge. Eu acredito assim, a gente pode responder essa questão levando em consideração as 5 competências, né? O Enem, uma primeira grande dica para todo participante, para todo aluno que pretende se submeter ao Enem, ou que já se submeteu. Leia a cartilha do participante. Aquela cartilha do participante, na verdade, ela orienta não só quem vai fazer o Enem, mas para vocês terem uma ideia, orienta os corretores, os avaliadores, utilizando a terminologia politicamente correta, os avaliadores do Enem. Então, na cartilha do participante, há instruções muito importantes, dentre elas, o que não fazer para zerar a redação do Enem, isso é importantíssimo. Você precisa ter consciência de tudo aquilo que zera, né? Escrever apenas 7 linhas, desenhar, se identificar, fazer cópias integrais, tudo isso está lá de maneira muito clara e objetiva, é uma cartilha de fácil leitura, e depois você tem que seguir aí o que é preciso dominar em cada competência. Há sempre um mito que o Enem não cobra gramática. Isso é um mito. E nós, né, vamos desconstruir esse mito, desconstruímos aí nas nossas falas, seja no projeto de extensão, seja nas formações,
Por quê? Se não há, ao longo da prova, questões que cobrem, né, o gramatiquês, né, aquela gramática pura lá da metalinguagem, mas a redação do Enem, na primeira competência, que avalia exatamente o domínio dessa norma, vai cobrar do estudante exatamente isso, vai cobrar gramática, vai cobrar questões de domínio do registro formal, vai cobrar questões de regência, de concordância, de pontuação, de emprego da crase. Então, assim, não se engane, não é porque não há questões que cobram lá para você identificar a função sintática do pronome relativo que a redação ou que a prova do Enem como um todo considera isso, não desconsidera. Porque para escrever, para ser bem avaliado na competência 1, você precisa, sim, dominar esses conhecimentos de gramática. Aí você vai para a competência 2, que é eu vou fazer um panorama aqui e depois a gente pode ir para as minúcias, certo? Para o detalhamento. Na competência 2, você vai ter duas questões extremamente importantes e que elas podem incorrer na nota 0, se você não contemplá-las. Você precisa contemplar o tipo dissertativo argumentativo, né? Você precisa ter um texto que não só exponha, mas que também se posicione, que opine. Então, a dissertação tem esse caráter da explicação, da exemplificação, e a argumentação tem exatamente o objetivo de você apresentar argumentos e desenvolvê-los, né? Porque não basta também só expor. Você precisa aí, ao final, o que se espera de um texto dissertativo argumentativo é que você convença o leitor das suas ideias, que você faça o leitor se posicionar, pode ser contra elas também, mas que o leitor siga aquele fluxo, aquela unidade de texto, compreenda esse sentido. Então, você vai ter que respeitar esse tipo, né, textual, dissertativo, argumentativo. Isso não quer dizer que você não possa ter em momentos do texto narração, descrição, você terá esses outros tipos, mas a predominância, né, é a dissertação e a narração, a argumentação, desculpem. E você precisa, né, nessa segunda competência, né, além de dominar essas questões, você precisa respeitar o tema. A questão do tema é muito interessante e, assim, eu sempre reflito quando sai, né, as temáticas do Enem, há temáticas que você lendo somente a temática, você tem um insight e diz assim, entendi qual é a proposta, qual é a delimitação. Mas há temáticas que elas são um pouco vagas nesse tema que apresenta logo no início da proposta. E eu tenho assim, a lembrança de duas, né, que, ao meu ver, elas foram muito vagas e isso propiciou alguns equívocos. Uma temática bem antiga, antiga, 2014, eu acho, mais ou menos, que era falando sobre a publicidade infantil. E eu lembro que muitas redações, os alunos, os participantes, eles escreveram sobre a utilização de crianças em propaganda. E os textos motivadores delimitavam esse tema exatamente com relação ao controle, a regulação dessas propagandas, uma vez que as crianças, que seriam os consumidores aí, né, o foco das propagandas, elas não estariam ainda com esse senso crítico desenvolvido tal. Então, essa segunda competência você precisa dominar o tipo textual e precisa delimitar esse tema e tratar desse tema na tese e nos argumentos. Porque essa segunda competência, se você não contemplar, se você escrever um poema, se você escrever um cordel, 0. Se você, de repente, não tratar do tema de maneira explícita, você pode tangenciá-lo, que é quando você fala vagamente, de maneira muito assim, né, geral, tal, ou você pode incorrer na fuga ao tema, que também é 0 no placar. Então, muito cuidado com a segunda competência, porque esses dois domínios, eles são essenciais para a sua redação ser avaliada. Com relação à terceira competência, a gente também tem uma competência muito importante, porque é a competência que vai tratar exatamente da inteligibilidade do texto. Então, nessa terceira competência,
A propriedade textual que ela quer que você demonstre domínio é a coerência. E nessa terceira competência, você precisa exatamente demonstrar que há um projeto de texto, né, que foi pensado pré, né, elaboração da redação, que ali há um início, um meio e um fim, que as partes desse texto elas estão articuladas de maneira adequada. E quando a gente fala da coerência, acredito que todo mundo que está aí já ouviu falar, já estudou ensino médio, universidade. A coerência é exatamente esse encadeamento das ideias do texto de maneira lógica, né? Essa articulação no plano. Por isso que na terceira competência ele pede para você selecionar, organizar as informações, né, que você tem disponível nesse seu repertório, a fim de que esse seu texto tenha uma relação o mais consistente, o mais lógica possível, para que, de fato, você faça uso desse caráter inteligível, né? Inteligível do texto. Então, essa terceira competência, você vai colocar em jogo o seu repertório. Então, quem tem repertório bom vai ter mais facilidade. Quem tem um repertório mais ou menos precisa, né, ler bons livros, assistir a vários filmes, documentários, seguir, né, professores, fazer uma série de práticas, se inserir uma série de práticas aí de letramento que possibilite cada vez mais você enriquecer essa sua bagagem acerca de temas. E lembrando bem, viu? Os temas que o Enem aborda são temas de ordem política, mas são temas de ordem cultural, né? São temas de ordem econômica, são temas de ordem histórica. Então, assim, o repertório do Enem é um repertório muito amplo. Então, por isso que você tem que saber sobre a publicidade, né, a educação infantil, né, um tema, de repente ele pede sobre o acesso à leitura, e o ano passado que ele pediu sobre a manipulação dos dados, né, na internet. E o pessoal às vezes pensou que foi uma redação sobre fake news. E quem foi falar sobre fake news tangenciou, ou pode até, dependendo de como falou, pode ter zerado, porque a ideia era o controle, a manipulação desses dados, né? A quarta competência, se a terceira está ligada nessa articulação das ideias, que é uma camada mais profunda do texto, por isso que a gente fala de projeto de texto, a gente precisa ter um projeto de texto antes da elaboração, para que as partes, né, constituam um todo. A quarta, nós teremos o trato da coesão, que é exatamente essa superfície, né, essa camada mais superficial, onde nós encontramos os operadores argumentativos, que esses operadores eles vão ser a liga desse texto, são articuladores desse texto, né, e aí nós teremos uma série de operadores. A coesão, ela consiste exatamente, é outra propriedade textual muito importante, e ela consiste exatamente nessa relação, né, entre os parágrafos, entre os períodos, né, dentro dos próprios períodos, entre o texto como um todo. Então, a coesão ela vai trabalhar nesse sentido, seja através de pronomes, seja através de conjunções, seja através de advérbios. Então, nós temos coesão, né, referencial, que é essas retomadas que a gente faz com sinônimos, para não ficar repetindo os nomes determinados, ou com hiperônimos, né, substantivos que nos dão uma retomada mais geral, ou hipônimos que especificam, ou a coesão sequencial, que é essa que nós temos a partir de conjunções e de outros elementos. Então, assim, a quarta competência é a competência que você vai demonstrar que domina esses articuladores e esses operadores argumentativos que eles fazem aquele jogo muitas vezes de oposição, né? Eles fazem uma sequenciação do texto, né? Em primeiro lugar, posteriormente, né? Mais adiante e por aí vai. E a última competência, ela é uma competência também extremamente importante. Essa competência, você tem que desenvolvê-la, tem que trabalhá-la com vistas ao Enem. Por quê? Porque nas produções de texto da nossa vida, assim, a gente não vive elaborando proposta de intervenção. O modelo
antigo de redação, nós tínhamos uma conclusão aí, né? Mas muito antiga. Essa geração que está aí, a maioria não sabe nem que modelo é esse que eu estou falando. Aqueles manuais de redação do Ulisses Infante, de Faraque Moura, é uma coisa assim. O Enem trouxe a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela vai exigir de você um engajamento como cidadão, porque a partir do momento que você trabalhou esse tema, que geralmente é um tema que envolve toda uma questão de problemática social, você vai precisar elaborar uma proposta. Essa proposta ela precisa ser uma proposta pé no chão. Você precisa dizer o que é essa proposta de fato, quem vai realizar essa proposta no âmbito individual, no âmbito governamental, no âmbito, né, vê aí. Você precisa deixar claro quais os efeitos disso. Então, assim, essa proposta, ela precisa estar articulada ao texto como um todo. Não adianta elaborar uma proposta de intervenção que não dialogue com os seus argumentos, que não dialogue com o desenvolvimento do seu texto, porque isso vai demonstrar exatamente que você não está respeitando essa articulação das ideias, nem tampouco essa articulação das partes do texto. Então, as competências, isso é bem interessante, a gente discute muito isso nas nossas reuniões formativas, o professor Fábio, o professor Jocélio, a nossa bolsista Raquel, a gente discute muito isso, e Fábio sempre alerta, Fábio está aí na live, né? Ele sempre alerta, olha, as competências estão interligadas, cuidado, porque quando a gente fala assim separado, dá uma ideia que nós vamos fazer caixinhas, né, responder caixinhas, responder um formulário, e não é assim. Essas competências, elas estão interligadas, a utilização de uma norma, ela reflete também em aspectos da coesão, ela reflete em aspectos da coerência, a gente sabe que pode utilizar uma expressão com um sentido totalmente oposto. Então, o texto é esse tecido, né? É essa articulação que nós fazemos. É por isso que eu digo que o texto é muito revelador com relação à formação desse aluno. E não dá para aprender de véspera assim, pessoal. Tem que ter um exercício. E depois de fazer esse percurso, assim, já, né, Jorge, eu vou deixar o Jorge falar, eu estou desorientada aqui no relógio, viu, Jorge? Você me orienta aí. Uma coisa muito importante, né, que todo estudante precisa fazer é exercitar essa escrita. Eu coloquei até aqui algumas curiosidades, como eu me preparei para a minha redação, que não foi do Enem, porque na época, em 2001, o Enem estava aí ainda meio piloto, já estava funcionando, mas ele não tinha essa envergadura que tem hoje, né? Ele estava entrando como exame nacional do ensino médio, mas não possibilitava a entrada em universidade. E eu terminei eu sou estudante de escola pública, universidade pública, eu sou toda pública, né? Então, assim, mas o último ano do ensino médio, em função de sérios problemas que nós enfrentávamos na escola aqui do interior, na escola que eu fui aluna e fui professora, ausência de professores, eu estudei o último ano na escola particular e não fiz o Enem também por conta disso. Mas o que eu fazia muito, e olha que eu não tinha um professor para corrigir minha redação, eu tinha um manual de redação e ao final havia páginas para a gente escrever, exercitar. Então, exercitar a escrita, e hoje em dia que vocês têm professores maravilhosos, altamente habilitados, vocês têm hoje portais na internet que recebem redações para correção, exercite essa escrita, se jogue nessa escrita, porque é um mito dizer que quem lê muito escreve bem. Não. Né? Você pode ler, pode, né? E não necessariamente escrever bem, porque a escrita é exercício, a escrita é habilidade, então você desenvolve escrever escrevendo, né? A leitura está ali, né? Interligada, imbrincada, você precisa ler para exatamente desenvolver uma série de competências que nós acabamos de falar aqui. Mas é preciso exercitar essa escrita e para que cada vez mais você tenha as capacidades de elaborar um texto dentro de um contexto de seleção, porque você não vai elaborar esse texto, né, de maneira confortável, você vai elaborar esse texto com uma pequena pressão em você, com relação ao horário, com relação à fiscalização, com relação à cadeira dura, com relação a um barulho lá fora. Então, é isso. Um abraço, Javerlan está dizendo aqui, isso mesmo, praticar muito. Eu queria mandar um abraço também para o IF de Cajazeiras, que é a nossa amiga querida, professora Liane.
que também fez um convite para uma live. Quarta-feira a gente vai estar em outra live. Tá vendo, minha gente? O negócio é começar. Depois que a pessoa começa, descamba. Então, quarta-feira nós estaremos numa live sobre metodologias ativas e aprendizagem híbrida, também fruto do nosso projeto de extensão. Um abraço. Sim, minha família está toda, o pessoal do grupo de estudo, do GESP, GELIT, o pessoal do departamento de letras, os meus grupos de amigos, assim, foi, sabe, um levante. Eu fiquei assustada, eu não estava tímida para essa live, não. Mas quando o pessoal começou a repostar, eu disse, menino, o negócio é sério. Aí deu frio na barriga. Então, assim, um abraço. Eu até anotei aqui, ó, para todo mundo, um abraço para vocês e muito obrigada aí pela força. Amigos aqui de Jacaraú, muita gente, muito feliz com a participação de todos vocês. Pode falar. Professora Luana, está fantástico, fantástico, extraordinário. Você acabou dizendo já muita coisa boa e significativa para o pessoal aí de casa, que eu, inclusive, tinha feito umas perguntas subsequentes, mas que você, fazendo a análise das competências, né, pontuando para o pessoal, já ficam muitas informações boas para que cada um que esteja aí nos acompanhando façam uso e pratiquem, né, exercitem, utilizem essa escrita como algo que é constante, que é cotidiano, né? Até que chegue um determinado momento que você vai estar escrevendo um bom texto, um texto com um significado muito positivo, né, para a seleção no Enem. Então, assim, tá extraordinário. Eu queria que o pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, né, se quiserem também ir colaborando, dizendo algo aqui, podem pontuar aqui na live, né, que vocês podem informar. Ainda podem compartilhando com o pessoal. Eu fiz elaborei uma questão aqui, que você falava dos temas, né, e o Pedro até comentou aqui do tema que teve aquele debate se era fake news, se era o uso dos dados, né? Lembrando para a gente que tinha sido no ano retrasado, que o ano passado foi voltado para aquelas discussões das questões do cinema, né? Da democratização do cinema, não foi isso? Enfim, eu fiz uma questão aqui que eu acho que é bem interessante, porque os jovens, o pessoal que vai fazer o Enem, tem muito essa dúvida. Eles ficam se perguntando qual vai ser o tema. E é uma questão meio boba a que eu vou fazer para você, porque eu acho que ela não tem um certo potencial para a discussão, mas que deixa muita gente aflita, que é a questão do tema. Qual é o tema? Né? E levando em consideração essa discussão que você fez, arriscaria, professora Luana, a levantar possíveis temas para o Enem 2020? Ai, Jorge, o cenário está tão nebuloso, porque assim, está nebuloso. Agora há pouco, né, passou em um telejornal que já estão sinalizando, né? O INEP já está sinalizando, já houve um pedido do presidente da Câmara, dos deputados, Rodrigo Maia, ao presidente da República também, além de todo esse movimento da população civil e tal, mas as autoridades e as instituições, que o Enem vai ser adiado, né? Essa data do Enem, ela vai ser adiada. Então, assim, eu estava pensando, né, diante do convite da live, assim, o que é que eu poderia arriscar com relação a tema. E, assim, como o Enem trata de temas de ordem social, científica, cultural, política, de repente pode vir aí um tema que esteja relacionado a essas questões de tecnologia. Eu sempre acho que esses temas relacionados à tecnologia são temas como nós nos envolvemos, estamos nos envolvendo com essas novas tecnologias no cenário atual, envolvendo tecnologia e educação, né? Nada muito específico dessa discussão docente, mas algo que o jovem pudesse se colocar, se posicionar. Se eu fosse arriscar, né, eu arriscaria num tema assim, mas isso eu sendo muito contextual. Né? Se eu fosse professora, para que meus alunos tivessem repertório ou demonstrassem que estão aí aproveitando desse momento para estudar, para ler, para se informar, eu faria isso.
Mas lembremos que a escolha do tema da redação do Enem não opera nesse sentido, né? A escolha do tema, às vezes vem um tema lá que totalmente desvinculado do contexto, né, de discussões atuais, porque o Enem também é uma máquina de exclusão social. O Enem, ele, por um lado, ele inclui no sentido de oferecer vagas, ter a questão das cotas, né? E essa discussão sobre o adiamento é mostrando essa dimensão inclusiva do Enem, né? Na medida do possível, porque a gente sabe que os abismos sociais, as desigualdades são tremendas no nosso Brasil, e se eles sustentassem agora a data do Enem, nós só aumentaríamos de maneira também estrondosa nessas desigualdades. Mas o Enem é uma máquina de exclusão, como todo processo seletivo, então às vezes eles podem escolher um tema assim, que não tem nada a ver com a história atual, né, do Brasil. É um tema falando sobre um aspecto aí, né, que está relacionado à ciência, que está relacionado à cultura e tal. Mas eu apostaria e eu desejo que seja um tema assim, que os jovens consigam articular exatamente essa bagagem que eles estão tendo, que eles têm, né, porque a maioria dos que irão fazer são os famosos nativos digitais, e para demonstrar que eles não estão aí apenas surfando nessa internet sem uma produção considerável de conhecimento, né? Porque aí também, aí tem muita gente que se joga, mas o discurso, os argumentos, eles não são desenvolvidos, eles ficam lá apenas, né, pairando, não há um desenvolvimento, não há uma articulação, e isso vai fazer com que a nota seja baixíssima, né? Em várias competências, especialmente na terceira competência. Então, eu arriscaria tecnologia e educação. Acho que é porque é o que eu estou pensando no momento. Então, assim, essa minha dica não é muito de professor de cursinho, não. É uma dica assim, eu estou pensando nisso, eu desejo isso, logo eu acredito que o tema será esse. Você me faz, inclusive, refletir de umas experiências que eu tive em um cursinho que a gente fez no município de Caiçara sobre a produção textual mais específica para o Enem, né? E a gente também tratou de outras produções, como a produção de redação oficial, né? E nesse cursinho nós fazíamos muito esse debate com os alunos sobre as questões referentes à temática, né? E ficava muito, professor, qual seria o tema? Jorge, qual você acha que vai ser o tema? Que tema vai cair no Enem desse ano? Eu acredito que foi o ano de 2015, 2016, em que realizamos esse cursinho. Mas é justamente isso que você coloca para a gente, professora Luana. Fica difícil da gente apontar, né, um tema, né? Eu acho que às vezes é muito como um tiro que a gente dá, né? Mas que pode ser certeiro ou não, né? E aí os nossos alunos precisam levar isso em consideração, e por isso que os professores também podem trabalhar diversos temas em suas aulas para possibilitar com que esses estudantes tenham um repertório cultural mais aguçado, né, bem mais elaborado, e aí na hora de produzir o texto no Enem consigam se sair bem. Então, está tudo muito bom aqui, né, na live, né? O pessoal está gostando, estão curtindo muito, então continuem curtindo, gente. A professora Luana está trazendo ótimas considerações para a gente, né? Eu vi que alguém perguntou aqui, Luana, se esse ano mudaria alguma coisa em relação à correção desses textos. Você tem alguma informação referente a isso? Foi o professor Raif, que é lá do meu departamento de letras. Um abraço, Raif. Ele disse que ia participar e está aí. Eu também ia fazer tentar responder essa questão. Ele até colocou agora que para desenvolver uma redação no Enem que tenha como tema, né, tecnologias, precisa de letramento digital, exatamente, né, precisa ter o mínimo de conhecimento de letramento digital, que é exatamente se inserir nessas diversas práticas e pensando aí num conteúdo que ele relacione com a educação. Então, é isso mesmo, Raif. Nós estamos aqui sendo guiados, né, pela cartilha do participante 2019. Então, assim, pelo que consta até o momento, não haveria alterações, né? O edital foi publicado, eu não li o edital do Enem, a gente está utilizando a cartilha do Enem,
como orientadora, como o documento, né, regulador, prescritor, mas que a gente conhece, não há alterações, continua lá o respeito aos direitos humanos, né, na competência 5 da proposta de intervenção, né, a gente não pode desrespeitar a dignidade humana, né, por mais que os discursos atuais estejam repletos de desrespeito, e é isso, que nós, até o momento, nós não estamos com sinalizações de alterações nessa avaliação. E é bem complicado alterar esse sistema de avaliação, porque ele é um sistema que vem se consolidando, é um sistema consolidado, na verdade, que tem aí, né, legitimidade, que tem prestígio. Olha que nós vivemos num país com os índices de corrupção horrorosos. Mas vejam como a entrada na universidade no Brasil, ela se apresenta de uma maneira, assim, muito... O professor Fábio está colocando aqui, certo? Se apresenta de uma maneira, assim, muito transparente. Então, as redações são corrigidas por vários professores, se tiver discrepância, vai passando para outros professores, para bancas com mais professores. Então, eu acredito que alteração nesse sentido não vai haver. E se ocorrer, precisa ser muito justificada, porque o modelo que está posto, ele vem funcionando muito bem, né? O professor Fábio falou aqui para nós falarmos sobre a organização do texto, né? Exatamente. Nós temos assim na internet, às vezes, muito modelos de receita de bolo, né? Que o texto deveria ter um parágrafo, né? Da introdução. Sim, certo, Fábio. A organização do tempo da prova também. Um parágrafo para a introdução, 2 a 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Bem, né? Essa estrutura é uma estrutura muito convencional, assim, muito modelar, que muitos cursinhos utilizam e utilizaram ao longo de um bom tempo. Mas, na verdade, o que você deve pensar é exatamente que esse seu texto ele precisa ter uma introdução que apresente, né, a tese que você e os argumentos, né, que você vai desenvolver ao longo dos próximos parágrafos. Esses parágrafos, eles podem sim ser organizados de acordo com os argumentos, né? Ou você pode, de repente, dependendo do movimento argumentativo que você fizer, você pode, de repente, relacionar esses argumentos dentro de um parágrafo ou desmembrá-los. Aí é uma questão, né, de escrita. E, por fim, você vai ter um parágrafo que vai apresentar a intervenção. Então, assim, não há uma quantidade de parágrafos específicas, né, para a sua redação do Enem. Na verdade, são 30 linhas, no máximo, né, que você deve aproveitá-las muito bem. O grande desafio é você fazer no rascunho uma redação que possibilite que você apresente a tese, desenvolva, argumente, demonstre todo esse seu repertório e, ao final, né, feche, encerre essa discussão com a sua proposta de intervenção. Para isso, algo muito importante, assim, que é uma dica que eu anotei aqui, e que, assim, eu adoro o inacabamento do texto, né? Porque aquela sensação, meu texto nunca está pronto, nunca está bom o suficiente. Ela nos aprisiona, mas também ela é libertadora, ela tem os dois lados da moeda. Então, quando você fizer o rascunho, que você finalizar para passar para a folha de resposta, quando estiver passando para a folha de resposta, não faça movimentos bruscos no sentido da organização desse texto, do projeto desse texto, porque você pode não conseguir fechar essa discussão. Então, quando você está passando a limpo, o que você tiver de modificar, modifique no rascunho, retifique, risque, faça os ajustes, substituições, porque nessa passagem é interessante que você respeite aquele espaço dedicado às 30 linhas. Só será corrigida a redação que está nas 30 linhas, certo? A organização do tempo. Muitos cursinhos, muitas escolas particulares, elas já simulam, né? Nós fazemos isso também no nosso projeto de extensão, na etapa das oficinas. Nós simulamos 1 hora para a elaboração desse texto e a passagem para a folha de resposta. Porque esse tempo, né, no dia que você faz a redação do Enem, você tem um horário maior. Então, 1 hora desse
desse grande, né? São 5 horas, 5 horas e meia, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Você tem que dedicar 1 hora desse tempo para a produção da redação. E uma dica muito boa é você simular. Simule. Né? Na sua casa, coloque o cronômetro e vá fazer a redação no seu cursinho, na sua escola, porque quanto mais você se inserir nesse contexto, mais você vai desenvolver exatamente, não só essas várias inteligências necessárias próprias da escola, né, convencionais, mas uma inteligência emocional, para você ali ter o controle, para você não ficar nervoso, para você controlar essa adrenalina, que ela é muito positiva, mas também se ela, né, ela pode gerar um suor que não deixa nem você segurar a caneta. Então, essa hora ela precisa ser assegurada, certo? E uma coisa muito importante, se conheça. Será que para você é importante produzir a redação no início, assim, quando você chega, assim, todo pleno, toda plena, né? Fresquinha, com a cabeça um pouco mais leve, ou é mais interessante você produzir essa redação em outro momento? Porque depois de você responder várias questões que são consideráveis, né? Enunciados longos, contextos de linguagem várias, né? Linguagens verbal, não verbal, mista, e você vai ter, né, uma exaustão, você vai ter um cansaço mental. Então, comigo sempre funcionava, né, produzir no início. E eu tenho uma dica de uma professora muito querida, que foi professora de Jorge, foi minha, foi professora de um monte de gente que está assistindo essa live, que é a professora Rosângela Neres, que ela falava muito para a gente colocar o texto para dormir. Mas, assim, até hoje eu acho que isso é válido. Não a conheci antes de fazer a redação do Enem, mas, né, até hoje trago isso para mim, falo muito para os meus alunos. Na redação do Enem dá para colocar o texto para tirar um cochilozinho, assim. Você escreve, deixa ela prontinha lá no rascunho e, de repente, se você quiser tomar uma água, ler algumas questões para depois voltar para passar limpo, talvez com algumas pessoas, não estou dizendo que é para todo mundo, viu, minha gente? Porque isso aí não é nada receita de bolo, funcione, porque o seu olhar vem um olhar mais crítico. Às vezes você não vê aquela regência ali que exige a crase, às vezes você não vê aquela falta de concordância verbal, às vezes você não vê que aquele argumento não está bem conectado com o que você disse anteriormente. Então, assim, eu acredito que o controle do tempo é importantíssimo, como o professor Fábio lembrou aqui, né? Como você vai organizar esse texto? Se você simula, se você se coloca em situações de práticas de redação do Enem com frequência, você vai ter cada vez mais domínio no momento lá efetivo que você vai estar colocando muitas vezes em jogo a sua entrada na universidade, mas não se desespere, porque nem tem todo ano, né? Este ano, excepcionalmente, pode ser adiado, mas é uma prova muito importante, mas que o conhecimento é cumulativo, né? Tudo que nós estudamos, pessoal, fica. Então, assim, a gente utiliza esses conhecimentos agora, depois, em várias situações da vida, né? Então, quando perguntam o quanto você estudou para a redação do Enem, você estudou a vida inteira. Eu queria mandar um abraço para cá, meu esposo está assistindo a live, minha família toda, minha irmã colocando aqui, minhas irmãs, o pessoal do grupo de estudo do GESP está aqui, né, mandando apoio, também da extensão, as nossas bolsistas da extensão, Sabrina, que foi bolsista nos 2 anos anteriores, que também é expert, né? É uma graduanda em letras que está terminando agora, desenvolveu oficinas de redação presencialmente lá no campus, assim, com os alunos, né? E os alunos, ao final, eles têm um desempenho muito bom, né? Claro, com o trabalho da educação básica, da escola regular, juntamente com das oficinas, a gente tem resultados muito felizes, porque é um atendimento personalizado, é um atendimento diferenciado, e na live de quarta-feira a gente vai falar mais sobre ele. Certo, Jorge, pode ir. É bom, né, a gente estar nesse movimento de bate-papo, porque a gente fica aqui interagindo com o pessoal que tem as suas dúvidas, que estão colocando para a gente algumas considerações referentes à produção do texto do Enem, né, a redação do Enem, assim como a gente tem falado.
Estou vendo que muita gente aqui está mandando algumas considerações, pediram para a gente fazer um resumão do que nós estamos fazendo aqui. Então, para quem está entrando agora na live, eu estou num bate-papo com a professora Luana Farias, né? Ela é professora na Universidade Federal da Paraíba, no campus de Mamanguape, no curso de Letras. Professora que tem se dedicado ao estudo dessa proposta textual do Enem, né? De como se faz esse texto dissertativo argumentativo em consonância com o que se pede o Enem. E nessa nossa conversa, professora Luana, eu gostaria de também passar aqui para outras questões, outras dúvidas que são levantadas, que muita gente sempre fala, né? Às vezes na vida é sempre muito difícil a gente começar, né? A gente começar, a gente erguer, edificar, né? Fazer as coisas realmente saírem do campo das ideias. É sempre muito difícil. E na escrita, no processo de escrever, isso também acontece. Nós vemos o quanto muitos alunos, muitos estudantes têm essa dificuldade de como eles devem iniciar, de como poderiam iniciar a produção de texto, né? E vendo que você já perpassou um pouco sobre essa questão dos passos necessários, né, para a gente planejar a escrita, eu queria que você pudesse também, talvez aí dentro dessas suas dicas, dar algumas recomendações de como a gente poderia iniciar esse texto, né? De que formas a gente pode começar a escrever a redação. Pois bem, o pontapé inicial é sempre muito importante, né? Porque a gente sempre quer fugir da folha em branco. E, primeiramente, é interessante você ter um projeto de texto, né? Começar a visualizar aí qual o posicionamento que você vai desenvolver, né? Pensar inicialmente qual vai ser a tese a ser desenvolvida e quais os argumentos. Você vai ter esse projeto de texto com base exatamente na seleção dessas informações, na organização. O parágrafo introdutório, ele é muito importante porque você vai oferecer ao leitor exatamente essa delimitação inicial, você vai contextualizar. Então, partir de uma discussão mais ampla e ao longo do texto você vai especificando, você vai desenvolvendo cada argumento desses. Então, geralmente você inicia trazendo aí o cenário, né? O cenário que está situado aquela problemática. O parágrafo da introdução, ele é um parágrafo para você exatamente situar o leitor dentro de um cenário, né? E nesse cenário você apresenta essa problemática, situa ele nessa problemática e nos argumentos que você irá esmiuçar, irá apresentar e defendê-los, né? Defendê-los, fazer a relação contra-argumentativa também para demonstrar que você é uma pessoa que tem acesso a essas diferentes opiniões, né? A esses contraditórios, que é muito importante, e não no sentido de se contradizer, que você não pode, mas demonstrar o domínio dessas opiniões. Então, o parágrafo introdutório é um parágrafo de contextualização. Situa o leitor nesse cenário, né? Tem até umas introduções que elas são muito clichês, né? Que é no cenário atual, né? Nos dias atuais. Então, assim, mas você não precisa começar dessa maneira. Você pode começar de uma maneira diferente, né? De uma maneira em que apresente, né, as questões da tese, mas que não precise repetir, como no final, no parágrafo final, diante do exposto, né? Então, assim, nos dias atuais, no início, nem diante do exposto no final, eles podem ser substituídos por outras escolhas lexicais, por outras formas de escrever, e para isso é interessante que você exercite. Então, o parágrafo introdutório comece apresentando o cenário e situando essa tese nesse cenário, e já deixando claro essa delimitação, que ela é muito importante, para que o seu texto não seja um texto vago, um texto muito genérico. Ele não pode ser, né? E aí agora me fez lembrar alguma coisa quando eu falei sobre o parágrafo introdutório. Lembrei, esqueci, mas já eu acho que eu lembro novamente. Com relação ao parágrafo para introduzir. Sim, aí com relação a isso, né, dicas de o que fazer, eu lembro também uma curiosidade sobre a minha produção. Eu adoro curiosidades. Eu e minhas amigas do ensino médio, nós tínhamos palavras
que nós achávamos muito bonitas, todo mundo vai morrer de rir, que eu conto essa história a todo mundo, e que nós dizíamos, eu vou utilizar essa palavra na minha redação. E a minha palavra era quaisquer. Eu achava um luxo, uma chiqueza, quem utiliza quaisquer. E de maneira adequada, né? Porque tem que ter o plural. E eu tinha uma grande amiga, Roberta, que fez para geografia, Roberta queria a palavra estagnada. Porque geografia tem uma história, né? Economia estagnada. E Roberta dizia, olha, na minha redação tem que ter um lugar para encaixar estagnada. Esse repertório, né, esse léxico que a gente considerava de muito prestígio, é interessante porque é também um exercício que nós fazíamos na nossa redação, de repente empregar essas palavras que para nós elas demonstrariam um diferencial no nosso domínio da língua portuguesa, né? Um domínio. Agora elas não podem ser utilizadas de maneira aleatória, elas precisam ser utilizadas respeitando a propriedade vocabular, né? Porque de repente você pode querer utilizar termos, né? Deixar a redação muito floreada, muito cheia de acessórios, e isso causar um problema sério na sua redação, que é falta de clareza, falta de objetividade, períodos truncados, né? Aquele período que não desenvolve, e essa propriedade vocabular ela é muito importante, a gente precisa utilizar as palavras adequadas nos lugares adequados, certo? Então, assim, é só uma curiosidade que eu tenho que dizer aos meninos isso. Se você tem uma palavra que você admira e que você diz, ó, quem usa aquela palavra merece respeito, faça o exercício na sua redação de encaixar essa palavra. Quem sabe o tema não vai te permitir fazer isso, né? Pode permitir ou não. Tem uma pergunta aqui, Jorge, de Thaís, dizendo assim, que às vezes a gente sabe de uma citação, mas não lembra totalmente dela. O que devemos fazer nesta situação? Thaís Cristina, você pode parafraseá-la. E o que é parafraseá-la? Dizer com as suas palavras, né, trazer aquela ideia, e você cita, de acordo com fulano de tal, de acordo, você cita o autor desse trecho, certo? É importante. O nome do autor geralmente nós lembramos, às vezes a gente não lembra o ano nem a página, porque aí, né, exige um conhecimento mais, né, específico. Só que você pode trazer, porque na competência 3, se você demonstrar que você tem, né, esse repertório que vai muito além, a gente não pode ficar preso aos textos motivadores. Os textos motivadores, eles estão ali para ajudar nessa delimitação, para inspirar essa escrita da redação. Porque se vocês transcreverem, copiarem, né, partes do texto motivador, dos textos motivadores ou das questões, que as questões elas também versam sobre a temática, né, da redação, aquelas linhas elas são desconsideradas, né, essa cópia. Se for cópia integral, sua redação terá nota 0, né, será desclassificada. Mas se você retirar trechos, você vai ter aqueles trechos desconsiderados. Então você perde uma ótima oportunidade, vai perder ponto e perde uma oportunidade de utilizar aquelas linhas a seu favor. Então, nesse caso, de lembrar de uma citação, trazer esses autores que você já leu, essas informações que você tem de fontes seguras, né, da literatura, né, dos textos científicos, é muito legal, Thaís. Traga, você diz com as suas palavras e remete de acordo, segundo, conforme, porque isso faz um diferencial. Geralmente a gente traz essas vozes para demonstrar exatamente a legitimidade dos nossos argumentos, né? É um discurso de autoridade, é uma instituição, é um professor, é uma autoridade. Então, isso é muito importante porque acrescenta, agrega valor ao nosso texto, certo? Sim, eu estou muito turma da Xuxa. Um abraço também para minha mãe que está assistindo a live. Luana, já queria ir aqui pontuando para você que nossa live está chegando no tempinho aqui. Já. Limite que o Instagram propõe, né? Mas se não der para a gente finalizando, a gente retoma a live e aí nós fechamos as ideias. Você pode? Dá certo assim? Podemos, a gente combina aí, né, num outro momento, podemos combinar assim, pessoal. Não tem. A grande questão da dessa Jorge é só o meu horário, porque eu tenho um bebê de 10 meses, Luan, está ali, né? Então, organizo toda uma estrutura para o bebê ficar
com a avó,